Olá, está no ar mais um episódio do podcast Código das Vendas. O podcast que ajuda você, empresário, a transformar marketing em resultado, lucro, faturamento. Eu sou a Carol Mafra, jornalista e sócia da Fica Comunicação. Está comigo o cara que não deixa a lead virar número perdido ali no CRM. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, tudo bem. Como vocês podem ver hoje, a gente teve uma certa mudança aqui. No episódio passado, a Renata decidiu me surpreender colocando no meu Instagram pra gente ver ali. E eu surpreendi ela tirando ela do podcast dessa vez. Substituí a Renata. Carol vai ser a nossa grande substituta de hoje. Logo ela tá de volta, Felipe, hoje a gente vai abordar um tema bem interessante, que é o lead chegou e agora, né? Para trazer realmente essa importância da sintonia entre marketing e vendas. Eu vejo muito hoje na agência, o cliente vem, né? Trabalha com a gente no orgânico, tráfego pago, né? E aí a gente envia o lead para o cliente e ele fala, e agora? Eu percebo que alguns clientes tendem a achar que o lead que eu vou enviar para eles é prontinho, contrato fechado. É bem assim, né? Então, olha só que legal. Essa é uma dor que muitas agências têm. Não é só a agência de vocês. Todas as agências que a gente conversa, elas têm o mesmo problema. Quando o cliente fala, o lead que vocês estão me enviando é desqualificado, é o terror de qualquer agência. Então, hoje nós vamos conversar exatamente sobre isso. E olha só, muita gente acha que não está recebendo uma oportunidade de negócio. Tem gente que acha que quando a gente fala lead, quando a gente fala oportunidade de negócio, a gente está falando de pedido. Não é isso que o cliente ele vai entrar no WhatsApp para falar com você e vai te mandar um pedido. Olha, eu quero comprar tráfego pago, quero comprar uma consultoria, quero comprar um copo, qualquer coisa. Não é uma tiração de pedidos que está acontecendo. E sim, é uma oportunidade de negócio. Quem precisa viabilizar essa oportunidade de negócio é o vendedor. Então, esse primeiro atendimento ele é extremamente importante e hoje a gente vai abordar alguns erros que acontecem nessa primeira abordagem comercial que está fazendo você perder as suas vendas. Então, se você tem a sensação hoje que entra uma oportunidade de negócio para você e você não consegue fechar, o teu vendedor não consegue fechar, você fala com o cliente, ele parece super interessado, daqui a pouco ele para de te responder e você fica pensando, nossa, eu tinha feito uma apresentação boa, o que será que eu errei? Então a gente vai passar por esses errinhos hoje mesmo. Você sabe que a primeira dor, né, quando o cliente chega pra gente, falando do cliente da agência, né? Eu não tenho lead, né? Não tenho cliente. Porque hoje a gente sabe que a gente precisa do offline, mas também do online. A gente sempre orienta os nossos clientes a buscar dos dois lados, né? Não só se amparar no online, mas também não ficar só no offline. Então, o cliente vem com a primeira dor de eu não tenho lead, né? Tô com o meu consultório vazio, meu escritório às moscas, minha loja não entra ninguém, na minha loja digital tá parada, enfim. E aí, a gente vem com esse trabalho de tráfego pago. A gente vai fazer a segmentação do cliente, do lead dele, vai buscar, né, qual que é o perfil, qual é o grupo de interesses, e aí vai começar a etapa do lead começar a chegar. E aí eu percebo essa carência muito grande de informações de como receber esse lead. Então, assim, Felipe, a hora que o lead chega, aquela pergunta clássica, tempo de atendimento, faz a diferença? É como se eu estivesse ligando para você, eu tô ligando e o Felipe não atende? A pessoa tem essa sensação no WhatsApp? Legal, gente. Vamos começar pela primeira etapa, então. Um pouquinho antes, só da gente falar do primeiro atendimento, eu só quero trazer uma observação para vocês com relação a canais. É muito importante. Primeira coisa em processo comercial é que a gente tenha uma gestão de canais. Ou seja, se eu puder concentrar todos os meus canais em uma ferramenta só, em um atendimento só, o atendimento ele fica muito mais rápido. Então, o primeiro ponto que a gente precisa selecionar é isso. Porque muitas vezes eu tenho mais de um WhatsApp, eu recebo em 2 diferentes, eu preciso abrir 2 celulares diferentes, eu recebo oportunidade de negócio via e-mail, com preenchimento de formulário, eu recebo, por exemplo, via Instagram, e tudo isso fica descentralizado. Então, o primeiro ponto, para garantir que a gente tenha um atendimento rápido, que nem você falou, Carol, é a gente garantir que a gente vai ter uma centralização de todos esses atendimentos em uma ferramenta só. Não estou aqui para fazer propaganda de nenhuma ferramenta. Se você é dono de ferramenta e quer que eu faça essa propaganda, você pode patrocinar o nosso canal e da próxima vez eu falo da tua ferramenta. Tá perdendo a oportunidade. Então, olha só. Primeira coisa, vamos centralizar. Depois, o que a gente precisa fazer uma vez que a gente recebeu a oportunidade de negócio? Primeiro ponto sempre é ligar para esse cliente. Muitas vezes você está perdendo a oportunidade de negócio porque você não está pegando o telefone e ligando para ele. Poxa, mas existe uma grande máxima do marketing que diz o seguinte: quando o cliente ele vem por um canal,
eu devo contatá-lo por aquele canal que ele entrou em contato. No marketing isso é ótimo e no marketing isso funciona. Nas vendas, o que existe é o seguinte: nós temos um canal que converte mais e um canal que converte menos. Logo, se eu sou o vendedor e eu trabalho por comissão, eu preciso apostar no canal que converte mais. E, assim, é uma diferença muito grande de realidades quando a gente compara o primeiro contato via telefone e o primeiro contato via WhatsApp. É muito maior a taxa de conversão quando o primeiro contato é via telefone, porque a gente consegue conversar com o cliente e criar vínculo com o cliente. A gente consegue fazer algumas perguntas e tirar algumas informações dele que só pelo telefone a gente vai conseguir. Pelo WhatsApp, todo mundo quer responder de maneira objetiva, sem criar uma conexão com a pessoa, sem saber com quem eu estou falando. Às vezes eu estou falando com uma logo de uma empresa, e aí não tem pessoalidade. Então fica muito difícil da gente fazer esse primeiro atendimento. Qual que é a principal objeção dos vendedores quando eu falo isso? Ah, mas eu ligo para o meu potencial cliente e ele não atende. A gente pode até fazer um teste aqui com vocês. Se eu pegar meu telefone agora e se eu ligar para minha mãe, é capaz dela não atender. É capaz de eu precisar ligar para ela 2, 3 vezes para ela poder atender. Porque muitas vezes a gente não tá com o telefone na mão o tempo todo. Às vezes sim, às vezes a gente tá, mas às vezes a gente tá numa reunião, tá em deslocamento. Então, olha só, o vendedor ele precisa pegar esse contato, precisa falar com ele via telefone para poder criar um vínculo e isso fazer o mais rápido possível, que nem você falou, Carol. Porque quando o cliente ele entra como uma oportunidade de negócio, ele está pesquisando aquilo naquele momento. Se a gente deixa passar, talvez aí essa animação dele, talvez agora ele já está pensando em outra coisa, talvez ele já está fazendo uma outra atividade e ele não está mais com a atenção voltada para aquele problema. Mas você acha que para todas as áreas da ligação sempre? Para todas as não ligações. Não importa a área. Para todas. Se fosse para a gente colocar uma regra aqui definida, e a gente pode discutir sobre isso, tá? Mas uma regra definida, a gente precisa entrar em contato via telefone. Sabe qual é a única exceção dessa regra? Qual? Quando você puder falar com ele pessoalmente. A única exceção da regra. Beleza? Pode ser que tem gente que não vai te atender. E tá ok, tá tudo bem. Mas veja, se eu conseguir falar com a maior quantidade possível de leads via telefone, só esse fato isolado, ele já vai aumentar e muito a sua conversão de vendas. Ótimo. E aí vamos passar para a questão do lead qualificado e desqualificado, tá? Então vamos lá. Eu escuto muito as pessoas falando assim, mas esse lead é desqualificado. Ah, por quê? Porque não fechou contrato. Não, o lead desqualificado é o lead que não atende os requisitos necessários para a venda daquele produto ou serviço, certo? E aí ele passa a ser desqualificado. Dentro desse lead qualificado, quando o comercial percebe que ele é um lead potencial cliente, porque ele atende aqueles requisitos, ele deve permanecer numa tentativa de quanto tempo para tentar um follow-up, por exemplo, ou nesse número de ligações que você fala? Legal. Você colocou um ponto muito interessante aqui, porque a gente costuma dizer que a pessoa é desqualificada. E você colocou uma palavra que é muito importante. Quais são os critérios de qualificação? Então, só um adendo aqui, gente. Se você não tiver esses critérios de qualificação que a Carol falou, você nunca vai poder decidir se um cliente é qualificado ou não. Porque você vai precisar atender esses critérios de maneira objetiva. O que o vendedor faz hoje? Ele olha e fala assim, aquela pessoa conversou comigo de uma maneira mais interessada. Ele confunde o cliente estar mais quente, estar te respondendo mais rápido, com o fato do cliente ser qualificado. Então, uma coisa é diferente da outra, são critérios diferentes. Então, esse é um ponto bem legal que você falou, eu só queria frisar, porque você falou um ponto bem importante, tá? Segundo ponto, quantos contatos você deve fazer? Aí a gente tem algumas estatísticas a respeito disso, tá? Lá no ano passado, o RD, que é um software aí de CRM, ele elaborou uma pesquisa exatamente respondendo essa dúvida. E o que eles perceberam é que a partir de 8 contatos, a gente consegue falar com 90% das oportunidades de negócio. Então, veja, muita gente fala, mas eu tentei uma vez. O que é uma vez? E outra, vou te dizer uma outra reflexão, tá? Tem vendedor que fala para mim, eu não quero ser o vendedor chato, então por isso que eu não quero ficar repetindo o contato. Vamos pensar de maneira clara? Se eu tô ligando para a Carol para tentar falar com ela e ela já não vai comprar de mim de qualquer jeito, que diferença faz se eu sou vendedor chato ou não? Se ela não vai comprar de mim de qualquer jeito, não tem problema eu ficar ligando e ser um vendedor chato. O que pode acontecer no meio desse percurso? Pode ser que eu esteja ligando para ela e chegue num momento que ela fale, tá bom, chegou a hora de você me atender. Chegou a hora da gente conversar, vamos agendar uma reunião. Então você corre o risco de,
Ao fazer muitas tentativas, você corre o risco de conseguir falar com a pessoa e ter uma boa conexão com a pessoa e conseguir agendar uma reunião. Então, veja, é muito importante a gente estabelecer critérios. Alguns clientes meus estabelecem o critério de 3 tentativas. Ok, se essa é a regra, coloque 3 tentativas. Mas eu sempre deixo bastante claro que a gente tem uma pesquisa, a gente tem uma análise estatística que diz que quando a gente entra em contato pelo menos 8 vezes, né? Se a gente tem pelo menos 8 tentativas de contato, podemos mesclar entre contato via telefone, via WhatsApp, via e-mail, a gente acaba conseguindo falar com essa pessoa. Então, esse seria o ponto de resposta. Perfeito. E aí tem a questão do ciclo de vendas, né? Que você obviamente vai conseguir me explicar melhor, mas existe a questão da maturação do lead, né? Então, eu tenho clientes de imobiliária, por exemplo, que falam, olha, Carol, meu lead para converter são 7, 8 meses. Não é uma decisão da noite para o dia, não é comprar uma roupa, é comprar um imóvel. Então, são clientes que fazem uma pesquisa de mercado, que se planejam para aquilo venha as formas de pagamento, enfim, para que eles possam chegar efetivamente no momento de finalizar a compra. E existe o cliente que fala, minha venda de produto de estética entrou hoje, comprou amanhã. Então, isso para o cliente entender, ele é importante para o comercial, para que ele também possa fazer um primeiro atendimento de qualidade, me corrija se eu estiver errada, mantenha aquele lead no radar sem chegar no extremo, para que depois de um tempo ele volte a resgatar. Legal, você falou sobre o ciclo de vendas, né? Então, a gente tem que entender o seguinte, quanto mais caro é o produto, naturalmente mais complexa vai ser a venda, então, mais contatos eu vou precisar fazer com esse meu cliente. Quanto menor o preço do produto, menor a necessidade de eu ficar pensando a respeito desse produto, ficar pensando a respeito das condições ou das características desse produto e, naturalmente, menor vai ser o nosso ciclo de venda. Vamos colocar isso na prática? Eu quero comprar um copo. Vou lá na empresa, na casa de 199, né, como a gente chamava antigamente, na casa de utilidades, vou comprar um copo, basta eu encontrar o copo que eu busco e eu vou comprar. É uma venda muito rápida, de um contato só. Porém, quando a gente está falando de uma venda de um celular, que é bem mais caro, exige um pouco mais de pesquisa. E pode ser que essa pesquisa comece através da internet. Aí pode ser que ela evolua para uma loja, para uma conversa, um ponto de contato com uma pessoa, com um vendedor. E aí esse ciclo vai passando. Então é importante o seguinte, entender que, vou colocar um exemplo de um cliente aqui agora, e ele vende uma mentoria que custa R$17.000. Ele, na hora da proposta, ele já tenta fazer a venda, ele já mostra o valor durante a reunião, quanto que está cobrando por esse serviço, e ele já tenta fechar no ato. Então, muitas vezes a gente acaba perdendo por a gente ir muito sedento ao pote. Você não vai conseguir vender uma mentoria de R$17.000 através de uma etapa de contato com o cliente apenas. Então, fez a qualificação, fez a apresentação dessa proposta e pode ser que um cliente ou outro compre, né? Não vou dizer que é impossível. Se ele já vier muito aquecido, né, Se ele já vier, assim, mas não é o usual. Pelo custo. Então, assim, nesse ponto, o que eu recomendo, tá? Se você tem um produto que tem um ticket médio razoável, o que seria um razoável? Acima de R$500, lembrando que o ticket médio é o preço médio do seu produto por cliente, aí você tem de R$500 para cima, a gente já considera um ticket médio razoável. Provavelmente você vai ter ao mínimo 3 etapas. Etapa de qualificação, que é a primeira etapa que a gente falou ali atrás, onde a gente vai decidir se aquele potencial cliente ele é qualificado para comprar ou não. Se qualificado, a gente vai ajustar para uma reunião. Pode ser online, pode ser presencial, dependendo das características do seu negócio. Mas eu vou contar para vocês algo que precisa acontecer nessa reunião. E aí, em terceiro ponto, a gente vai ter o nosso follow-up, que é a continuidade do atendimento. Algumas pessoas chamam isso de negociação, por exemplo. Então, vamos negociar preço, vamos ajustar aí algumas características com relação ao contrato. Agora, só um ponto que eu gostaria de falar sobre essa última etapa é que hoje tem sido pouco a respeito de preço e tem sido muito a respeito da construção de valor que você faz, do quanto o cliente sente que ele está precisando disso. Eu já falei demais, mas eu vou só adicionar 3 pontinhos aqui com relação à reunião que eu falei que eu ia deixar para depois. Por que a gente faz uma reunião de vendas? A gente faz para a gente conseguir fazer com que a balança ela pese para o nosso lado. O cliente ele sempre vai ter o seguinte cálculo. Se o meu dinheiro vale mais no meu bolso do que esse produto que eu estou comprando, logo eu vou ficar com o meu dinheiro no bolso. Muito mais interessante.
Se esse produto que eu estou precisando, ele resolve uma dor que eu tenho, ele resolve uma necessidade que eu tenho, e essa minha dor ela é muito maior do que o conforto de ter o dinheiro no bolso, eu tiro esse dinheiro e eu, Com gosto. com gosto, eu compro o produto. Como é que eu faço essa balança ela deslocar para o meu lado, para o lado do vendedor? A gente tem 3 pontos que precisam ser observadas na reunião de vendas. Por isso que eu não gosto. O segundo erro muito grande que a gente tem é: vou entregar a proposta. Então eu chego ali, por exemplo, fiz a proposta, conversei com a Carol por telefone, pode ser, e aí sim, vou te enviar a proposta. E eu envio a proposta e pronto. Durante essa reunião, onde você poderia apresentar a proposta, você tem a possibilidade de influenciar o cliente nesse sentido da balança que eu falei para vocês, com relação à dor que eu tenho e com relação ao dinheiro no bolso. Como que eu influencio? Através de 3 pontos. O cliente ele precisa ter confiança no vendedor, isso é criar vínculo com o vendedor. Segundo ponto, confiança na empresa, entender que aquela empresa é uma empresa idônea, uma empresa que merece a confiança, que já atendeu outros clientes, que tem uma história. E por último, o cliente ele precisa confiar no produto, que o produto realmente vai conseguir resolver aquele problema do cliente. O que acontece se eu não satisfazer uma dessas 3 categorias? Então vamos dizer o seguinte: estou comprando da Carol, tráfego pago, e aí estou comprando da Carol e da Fica, né? A Carol como vendedora e a Fica como empresa. E o produto seria tráfego pago. Beleza. Olha, eu já ouvi falar da Carol, mas assim, uma pessoa que eu conversei e não me dei bem com ela. Pode ser que o produto seja bom, pode ser que a empresa seja boa, eu não vou querer comprar. Porque alguma coisa ali não fez muito sentido na hora da conversa. O mesmo acontece se eu estiver comprando de uma pessoa que eu gosto, de uma empresa que eu gosto, mas eu não acredito muito naquele produto. Também a pessoa não vai comprar. Então a gente precisa satisfazer esses 3 pontos. Aí entra muito a questão da autoridade, né? O reconhecimento quando a gente fala de marketing, né? Por isso que dentro das redes sociais a gente sempre fala para o cliente: é importante trabalhar a campanha de conversão? Claro que é, mas a campanha de reconhecimento de marca é fundamental. Por quê? Porque você vai construindo a imagem daquela pessoa, daquela empresa, para que no momento em que ela tem essa balança para ela decidir se ela vai comprar aquele produto ou serviço, ela tem esse ponto a favor dela. Que é o depoimento de clientes já no Instagram, que é a história daquela empresa ou daquela pessoa. Está muito vinculado também ao que você acredita, né? Existe muito essa coisa que você falou, Felipe, de gostar ou não gostar. As pessoas tendem a se vincular a marcas que fazem sentido para elas, que elas acreditam nelas, né? Então, as marcas, quando elas se posicionam em determinados assuntos, elas fazem com que gere uma identificação com um determinado público, que passa a ter um ponto positivo na hora da decisão da compra. Então, hoje eu entendo que o marketing de vendas é totalmente atrelado, mas quando você fala disso, você ter um Instagram, um Facebook, um LinkedIn, seja qual seja a plataforma, atualizada e mostrando o teu poder, o teu diferencial, vai fazer com que essa pessoa, na hora dela fechar um contrato, dependendo do serviço, ela vai dar uma pesquisada. E ela se depare com informações que para ela façam sentido e tenham um fundamento, né? Não sejam informações rasas. Por isso que a gente fala para o cliente: tráfego pago é legal, é super, ele acelera o processo de venda, mas um orgânico bem consolidado e bem construído, ele vai fazer toda a diferença na hora da compra. Você sabe, Carol, que é só na hora que eu vou editar o podcast que eu percebo o tanto que eu falo. Aí eu começo a olhar e falo: mas esse corte aí foi grande demais. Então, vai atrapalhar no vídeo da autoridade. Vai atrapalhar depois. Carol, isso que você falou, ele é muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Por quê? Porque as pessoas, quando elas querem fazer uma campanha de vendas, quando elas querem fazer aí uma divulgação maior do seu produto, do seu serviço, elas só pensam no agora. Eu quero vender mais agora. E não existe mais venda agora. Existe um planejamento de vendas. E toda vez que você ficar pensando em vender apenas agora, você vai estar deixando de fazer um planejamento futuro. E isso vai dar problema. Eu não estou falando, será que isso vai dar problema? Eu estou falando, isso vai dar problema. Porque hoje, quando a gente está falando de venda agora, a gente está dependendo quase que exclusivamente de uma ferramenta, do tráfego pago. Pode ser através de Instagram, pode ser através de LinkedIn, pode ser através do Google. E se essa ferramenta mudar o modo como ela percebe ali a tua página ou percebe a tua campanha, e aí essa maré leva, talvez, os clientes para outro fornecedor. É porque vão aparecer, né? A partir do momento que você começa a pesquisar, começa a surgir, né? Exatamente. A gente sabe que a todo momento o Google,
a meta estão mudando ali o que elas consideram na hora de colocar ali a indexação do anúncio, para colocar o índice de qualidade do anúncio, perfeito? Então, a gente não pode ficar dependendo disso. E aí, esse ponto que você falou é muito interessante, porque tem gente que costuma falar assim, olha, fazer campanhas de branding, fazer campanhas de reconhecimento de marca é besteira, porque não trazem vendas. Não trazem vendas agora, no curto prazo. Mas o reconhecimento de marca é muito importante para você conseguir vender produtos com um ticket médio ainda maior. A pessoa, ela só vai decidir gastar o dinheiro com você se ela tiver muita confiança de que você vai entregar o que você promete. Ela só vai comprar algo sem confiar totalmente em você se for um valor que ela pode perder. Então, um valor menor até ela está disposta a gastar. Agora, se for para vender um produto high ticket, que nem tem falado muito por aí, um produto caro, um produto com alto valor agregado, a gente precisa ter confiança. E, por exemplo, uma campanha que nem você falou de reconhecimento de marca, é uma campanha excelente para poder fazer essa criação de autoridade. É que para que você possa passar o seu valor literalmente, né? E você não fique preso a clientes, a potenciais clientes que estão preocupados em barganhar o valor ou que mandam uma mensagem. Tem clientes que falam para mim, tem lead que manda mensagem falando assim, eu tô pesquisando preço. Poxa, é desanimador, né? Você ser um prestador de serviço e a primeira mensagem que você receber ali do lead no teu WhatsApp é, tô buscando por preço. Então, a pessoa, ela tá com uma visão muito limitada daquilo que vai ser ofertado para ela. Então, quando você começa a construir essa autoridade, você começa, inclusive, a limitar o teu tipo de perfil. Que tipo de cliente você quer atrair? E aí, eu até te pergunto, dentro dessa qualificação, Felipe, como que a gente pode qualificar um lead sem assustar? Né? Existem muitas pessoas receosas quando a gente fala de internet, principalmente, né? Que perguntas que você pode fazer para que isso te ajude a fazer esse norte aí de que se o lead é qualificado ou não? Legal, você trouxe alguns pontos bem interessantes. Eu queria aproveitar, mandar um abraço para um amigo meu, Fred, que ele me provocou uma vez e ele falou o seguinte: Felipe, você tem um serviço tão bom. Nossa, é tão bom esse teu serviço. Eu vejo você atendendo assim, eu vejo você é um cara que sabe das coisas. Pena que ninguém te conhece. E é legal porque ele fez essa provocação e muita gente acaba não investindo em tráfego pago, mesmo sabendo que tem um produto muito bom. Então não adianta nada você ter um produto bom, sendo que você não divulga. Está escondido. Sim. Então, beleza. Fez esse passo, trouxe a oportunidade de negócio ali para a gente poder fazer uma primeira qualificação. Eu vou tentar... A gente tem todo um método, né, que a gente utiliza para vendas complexas, que é o Spin Selling. Vou tentar reduzir ele, vou tentar aqui resumir ele para vocês. Mas sempre no momento da qualificação, a gente precisa dividir as nossas perguntas em dois tipos. Qual que é o principal erro na hora da qualificação? Eu pergunto coisas a respeito do meu produto. Porque eu estou querendo fazer o orçamento. Todo mundo que vende algo técnico, vendedor, contador, médico, advogado, todo mundo que é técnico, arquiteto, vai querer fazer perguntas a respeito do produto para poder formular o orçamento. A recomendação é sempre que a gente venda não o produto, mas que a gente venda o cliente. Como assim? Eu ia falar, exemplo, por favor. Como é que a gente vende o cliente? A gente precisa perguntar coisas a respeito do cliente. E não a respeito do produto ou a respeito... Como que a gente faz isso? Então, a gente sempre vai começar com uma pergunta de o quê? Pergunta aberta. Pergunta aberta que a gente não responde só com sim ou não, que a gente dá a oportunidade de resposta para o cliente. E a gente vai perguntar, o que fez você me procurar? O que fez você procurar o meu serviço? Qual que é a tua situação no momento? Você vai fazer esse tipo de pergunta. Por quê? Nossa, mas não parece vago? Mas será que eu não vou estar me metendo na vida do cliente? Será que eu não vou... Será que o cliente vai me responder? Vai. Te garanto que vai responder, porque eu pergunto para os meus clientes nessa primeira etapa até quanto que é o faturamento deles. Eu pergunto isso por telefone. Sim. E eu pergunto isso para cliente do Google e não tem problema nenhum. Então pode confiar que vai dar certo para vocês fazerem uma pergunta até mais tranquila. O que você quer saber na resposta dessa primeira pergunta? Qual que é a situação do cliente? Pensa que ele teve todo um trajeto até ele chegar como uma oportunidade de negócio para você. Teve algo que aconteceu na vida dele, teve algo que incomodou ele, que fez com que ele tivesse vontade de te procurar. Quer um exemplo disso tudo? Então vamos lá. Um exemplo mais legal disso tudo é assim, eu quero emagrecer. Beleza, fiz essa pergunta, a pessoa me falou, eu quero emagrecer. Mas você concorda que ela não foi do nada que ela olhou e falou assim, eu preciso emagrecer? Talvez ela estava há anos já nessa situação. O que faz isso acontecer? Ela foi lá no espelho, ela deu uma olhada e falou assim,
putz, não gostei do que eu vi. Ou vai vestir aquela calça que servia, veste a calça e a calça não fecha mais. Esse tipo de constrangimento ou esse tipo de experiência negativa faz a gente procurar ajuda, faz a gente ir lá no Google e perguntar como emagrecer. O que você precisa fazer na qualificação é conseguir entender essa historinha do cliente. O que ele fez de maneira lógica, qual que foi o passo a passo dele para ele te procurar. Se você entender a situação dele e o que levou ele a te procurar, você vai entender como fechar esse cliente. Perguntamos para essa pessoa ainda. Olha, depois de eu perguntar o que fez você me procurar, ela falou assim, quero emagrecer. Posso perguntar, por que é importante para você emagrecer agora? Aí ela vai me falar um motivo, vai me falar a necessidade dela. E às vezes ela pode falar, olha, eu quero emagrecer porque eu sempre quis emagrecer. Isso não é resposta. Eu preciso me aprofundar um pouco mais. Não, mas me conta, por que agora isso é importante para você? Por que isso está te incomodando agora? Eu posso, inclusive, falar, olha, essas perguntas são importantes para eu determinar qual vai ser o método que eu vou usar, qual vai ser a minha sugestão para você. E aí ela pode falar o seguinte, olha, eu tenho um casamento para ir e eu preciso estar bem nesse casamento. Quando você entende que não é a respeito de emagrecer, mas é a respeito do casamento, a gente entende que a gente tem uma oportunidade de vender para o cliente baseado na necessidade dele. Não é mais sobre um plano alimentar, não é sobre uma venda de acompanhamento de personal, por exemplo. É sobre aquele casamento que ela precisa ir e precisa estar bem. E aí, quando a gente chega, por exemplo, na fase de fazer a apresentação para o cliente, aquela apresentação onde a gente vai apresentar a nossa proposta, a gente precisa usar argumentos não relacionados ao nosso produto. Porque eu posso falar, a dieta que eu vou fazer para você vai resolver o teu problema. A dieta que eu faço é diferente, porque eu tenho experiência, que são os tipos de argumentos que a gente está acostumado a usar. É diferente se eu falar o seguinte, olha, o cliente fala assim, tá muito caro. Chegou na hora de fechar, Carol, vamos fechar aí o nosso acompanhamento? Não, tá caro. Então tá bom, Carol, eu entendo, não tem problema a gente não fechar agora. Você pode pensar o quanto você quiser. Eu entendo, né, que você falou que tá caro. Mas olha só, a gente pode resolver esse teu problema agora e você ter tempo para você chegar magra lá no casamento. Ou a gente pode não resolver esse problema e daqui 2, 3 meses você decidir que você quer gastar esse dinheiro. E não dá mais tempo. E não dá mais tempo. O que você acha que é pior? Você ter que gastar nisso agora? Ou você ter todas as fotos desse casamento? Você vai olhar para essas fotos e vai ver que você tá mal. E você vai ficar se lembrando que tá mal. E você vai ficar sofrendo a respeito disso. Não é melhor a gente resolver isso agora? Veja, não é a respeito do meu plano de treino, não é a respeito do meu plano alimentar, é a respeito da dor da pessoa. Ou seja, argumentos genéricos não vendem. Eu preciso entender a necessidade daquela pessoa específica para eu fazer um argumento que a gente chama de implicação nessa técnica de vendas, implicação para aquela pessoa específica. Por isso que é tão importante na primeira fase, na fase de qualificação, eu ligar para a pessoa e eu entender a necessidade dela. Entender a necessidade e entender o problema. Quando eu entendo isso, eu consigo fazer argumentos que realmente vendem. Certo, não, perfeito. E aí a gente leva em conta que a hora que o lead chega, vamos dizer que essa prospecção é por rede social, né? Já é um cliente que foi impactado por todas as etapas ali do tráfego pago e realmente tende a, na maior parte das vezes, ser qualificado, né? Que você precisa abordar. Agora, eu tenho uma dúvida quando você fala do telefone ainda. O telefone tá na minha cabeça. Não, ainda. Mas vamos discutir o telefone, o que tá acontece? ótimo. O telefone tá na minha cabeça ainda. Porque não é todo mundo que gosta de atender telefone. Não é perigoso ficar preso só no telefone? Olha só, Carol. Olha que pergunta importante, que pergunta poderosa tua. Veja só. Eu diria que não é que poucas pessoas gostam do telefone. Eu diria que quase ninguém gosta do telefone. Tá? Quase ninguém. Por que eles não gostam? Porque é muito mais fácil eu clicar em 3 anúncios. Esse anúncio me redireciona para o WhatsApp e eu falo, me passa um orçamento. Sem eu ter a necessidade de eu conversar com 3 pessoas, eu recebo 3 orçamentos. É muito mais prático eu fazer isso, eu como cliente. É muito mais prático. E outra, eu não preciso criar envolvimento com nenhum desses 3 fornecedores. E aí, qual que vai ser a minha comparação no final do dia? Preço. Não, mas eu digo o WhatsApp como um primeiro canal de comunicação. Não que você não vai ligar depois ou que você vai fazer uma videochamada. Mas eu digo iniciar uma conversa pelo WhatsApp, ok. O que acontece? Veja, se eu faço o primeiro contato via WhatsApp, eu não consigo fazer as perguntas que realmente importam.
Uma vez que eu não faço essas perguntas, eu não tenho material para fazer com que aquela balança ela penda para o meu lado na hora da reunião. Eu não tenho informações suficientes a respeito daquele cliente. E aí, todo tipo de argumento que eu vou usar vão ser argumentos genéricos. Então, vamos pegar lá no começo aqui do que a gente conversou. Veja, eu comecei falando sobre uma dor que as agências têm. E aí você já se conectou a isso. Porque você falou, realmente, eu tenho essa dor, eu tenho essa dificuldade. Mas por que acontece isso? Porque eu tô acostumado a atender a agência. E eu sei já dessas dores. Então, assim, por mais que eu tenha... Não é um argumento genérico, mas é um argumento que eu sei que cabe para as agências. O quanto mais eu entender esse meu cliente, mais fácil vai ser para eu me conectar com ele e mais fácil vai ser para eu criar valor e conseguir vender meu produto. Então, é isso que eu preciso, tentar me conectar nessa parte. Quando eu sei do que se trata, fica muito mais fácil. E aí entra muito a questão do atendimento nichado que a gente fala, né? Claro. Obviamente, médico, advogado, você pode atender N clientes, né? Pacientes, né? De diversas idades, dores, enfim. Mas o que a gente percebe muito dentro do posicionamento digital e que a gente traz muito para o nosso cliente é quanto mais você ficar nichado, mais chance de venda e conversão você tem. Por quê? Porque você vai conhecer mais esse público, você vai conhecer efetivamente as dores desse público e você se torna uma referência dentro daquela área. Né? Então, as pessoas tendem a procurar quem? Quem está acostumado a atender exatamente aquele público que ela se encaixa. E aí, dentro disso, dentro desse primeiro atendimento que você fala, fica muito mais fácil você driblar pelas dores e conseguir fazer esse acolhimento e essa conexão com o teu potencial cliente. Né? Só lembrando que muitas vezes, mesmo pessoas do mesmo nicho, elas podem ter dores diferentes. Sim. Elas podem ter a mesma dor. Mas tá mais fechado, né? Assim, tá mais fechado, mas assim, elas podem ter a mesma dor. Mas cada um pode ter, assim, uma coisa diferente que incomoda. Então, por isso que é importante esse primeiro contato. Mas o nichado é perfeito. Tá? É perfeito, é isso mesmo que precisa fazer. E agora, eu falo para você que tá me escutando aqui. Você não precisa acreditar em mim. Você precisa testar isso dentro da tua empresa e você fazer o que a gente chama de teste AB. Para um grupo de clientes, você manda o WhatsApp primeiro. Para outro grupo de clientes, você liga primeiro. E depois você vai ver o resultado. Eu faço isso todo dia. Não é hoje que eu estou falando para vocês aí por teoria. Eu já fiz isso. A gente faz isso em praticamente 4 empresas por dia. Então, essa mudança de WhatsApp para telefone no primeiro atendimento, faz isso. E aí você vai ver o resultado que vai dar na tua empresa. Então, é bem interessante. Agora, vamos lá. Falei com o cliente, fiz uma reunião por videochamada, toda aquela questão da proposta, consegui apresentar a proposta com o valor já dessa proposta, né, para que ele consiga entender o que significa aquilo. O cliente vai pensar, você dá um prazo, você pede para procurar o cliente? Tá, legal. Esse é um ponto bem interessante. Só não me deixe esquecer de falar de script depois, tá, que aí a gente vai responder também sobre isso. Mas olha só que interessante. Depende muito do teu nicho, tá? Depende muito do qual que é o valor agregado do teu produto. Se eu falo que eu tenho um produto com um valor agregado um pouco menor, eu já vou colocar comparações de valores, tá? Mas vou te falar o exemplo do meu produto. Meu produto mínimo, você vai vender ali o primeiro pacote por 12 mil. Tá, pode ser parcelado, pode ser ao longo dos meses, mas o pacote mínimo vai ser 12 mil. Não faz sentido eu chegar na reunião e eu já pedir o fechamento. Porque eu sei que eu vou estar pressionando o cliente. Então, eu prefiro causar um impacto nele por eu não falar nada a respeito de fechamento. Eu faço a apresentação. Você apresenta o valor. Eu apresento o valor na reunião, já mostro para ele o que aconteceu e tudo. E eu não falo nada sobre fechamento. Aí ele fica pensando, tá, mas ele não quer vender? Ele não falou nada sobre venda? Não falou nada sobre proposta? Poxa, que estranho. Então, eu prefiro causar um impacto, no meu caso, como é um produto com valor agregado um pouco maior, prefiro causar esse impacto e aí falar com ele sobre fechamento ou numa próxima reunião, ou num próximo telefonema, numa próxima mensagem, alguma coisa assim. Por quê? Porque por essa metodologia de apresentação, o cliente, nesse momento, ele precisa estar quase fechado. Então, eu não preciso fazer pressão, entende? Em qual momento que eu gostaria, talvez, de mostrar para ele a minha proposta e já puxar o fechamento na mesma reunião, em produtos que são um pouco mais baratos. Você concorda comigo se eu estou vendendo um curso, por exemplo? A pessoa já me conhece, já teve 2 contatos comigo. Meu curso custa lá R$1.200, R$1.500. Eu posso pedir o comprometimento dele já na reunião, porque é um produto mais baixo. Eu posso parcelar, talvez, posso dar algumas opções de pagamento
Mas é mais simples. Sim. Eu consigo fazer isso. Se o cliente não quiser fechar, eu faço um follow-up depois. Quanto tempo depois? Aí que tá um negócio legal. Eu gosto sempre do primeiro contato. Eu vou dividir em 2 etapas, tá? O que a gente teve de resultado, quando a pessoa está... quando o processo de venda está relacionado à venda de produtos, eu geralmente, em menos de 24 horas, eu peço já um follow-up. Por quê? Porque muitas vezes produto, ele só está cotando com outras pessoas o mesmo produto. Então vamos lá, por exemplo, um Samsung aqui, um Galaxy, qualquer coisa. Ele está cotando com outras pessoas. Se eu faço um follow-up com menos de 24 horas, ele me dá a oportunidade de saber quais são os outros preços que ele tem e me dá a oportunidade de eu conseguir... entrar na briga ali. De eu entrar na briga, porque nesse caso, por produto, acaba sendo muito por preço ainda. Por mais, poxa, a gente tem algumas vantagens, a gente tem algumas qualidades, mas é muito por preço. Quando a gente fala de prestação de serviço, a gente está falando de um serviço intangível. É difícil de eu entender o que é exatamente a diferença entre a Carol e o Fábio, por exemplo. É difícil de eu entender, porque é totalmente intangível. É isso que a gente costuma dizer. Nesse caso, eu posso esperar um pouquinho mais, porque não é uma comparação apenas de preço. O cliente ele vai refletir um pouco sobre isso. Posso esperar um pouco mais de um dia e meio, 2 dias talvez para entrar em contato. O que a gente entende é, você não pode esquecer de entrar em contato para pedir um feedback depois. Tá? Você não pode esquecer. A maior parte dos clientes que a gente pega, a primeira alteração que a gente faz é de criar esse follow-up estruturado que não existe ainda. Tá, não continua. Que eu não, já pode perguntar, vai. E aí, qual que é a frase? Como que você faz? Pensou na tua proposta? Olha, eu tento sempre puxar em coisas menos diretas. Porque cada vez mais, principalmente o consumidor brasileiro, ele não gosta de coisas diretas. Assim, e aí, vamos fechar? E aí, o que tá faltando para fechar? Ele não gosta disso, porque parece que você tá colocando ele contra a parede. Sim. Eu gosto de pensar assim, o que você achou da minha proposta? Eu queria pegar um feedback teu se a minha proposta atendeu às tuas expectativas. Se você entendeu que a gente pode gerar resultado junto. Eu posso perguntar alguma coisa assim. Porque ao invés de pedir para ele o fechamento, eu tô perguntando, poxa, eu entendi bem você? Eu tô dando a oportunidade de a gente flexibilizar a proposta com relação a alguma coisa que eu talvez não entendi direito. Então me dá a oportunidade de abrir uma janela de conversa novamente. E aí eu entendo porque você está perguntando isso, porque o teu produto é muito parecido com o meu. E nesse produto que é um pouco mais difícil de entender o que é, exige um pouco mais de conversa depois. Então, só para vocês entenderem, no meu processo de vendas, muitas vezes eu faço uma reunião com o cliente e eu não mostro o preço para ele. Não faço proposta para ele. Eu, numa segunda reunião, eu vou fazer proposta. Por quê? Porque eu entendo que o cliente ele tem um prazo um pouco maior. Mas eu entendo que eu tenho menos concorrentes também quando é nesse caso. Quando o cliente veio me procurar, quando eu sei que não veio pelo Google, por exemplo, eu sei que ele não está cotando com várias outras pessoas, eu tenho um pouco mais de tempo para trabalhar. Você tem um fôlego, né? Você sabe que ele não está desesperado procurando outros, né? Quando o cliente, principalmente é um cliente de Google, a gente sabe que ele clicou em 3 anúncios. Meta geralmente também, é meta. Clicou em 3 e aí ele foi impactado e ele está orçando com os 3. É difícil ele comprar tão rápido, mas existe um perfil de pessoa, que a gente chama de perfil dominante dentro da metodologia DISC, que é um perfil mais objetivo, que às vezes acaba comprando com prazo curto. Então tem muitos clientes que eu já fui fazer a proposta e o cliente falou, beleza, vamos começar. Você nem acredita, você fala, será que o cliente entendeu? Mas não é um cliente também já vem mais preparado, além da questão do perfil do objetivo. O cliente já sabe a dor, já tinha pesquisado, ele já vem mais certeiro dentro daquilo que ele precisa. Pode ser, tá? Pode ser. Vamos pensar que a gente fez um funil muito bem estruturado, vamos dizer que a gente conseguiu passar informações para ele durante todo o processo e tudo. Pode ser, tá? Mas assim, ó, a gente tem perfis de pessoas. Então, a gente tem o perfil que é o objetivo, que gosta das coisas o mais rápido possível. E muitas vezes, eu já tive cliente assim desse, que se você não manda a proposta no dia, ela acaba fechando com outra pessoa. Mas... Cliente ansioso. Porque ela quer o resultado o mais rápido possível. É o perfil dominante. Agora, se a gente tem um perfil conformidade, por exemplo, que é um perfil muito dados e fatos, muito detalhista, às vezes a gente vai fazer isso, vai mandar a proposta para ele vai ter todo um processo interno que ele precisa fazer de tomada de decisão. Então, não adianta eu ficar fazendo pressão. Incomodando, ele vai ficar irritado até, né? O que eu vejo que funciona muito, gente. Quando a gente tem um produto barato, vale a pena a gente ficar fazendo pressão.
Tinha um vendedor no ano passado dentro da minha empresa que um produto específico que eu tenho, que é o produto de curso, né? Um curso que a gente tem, ele vendia melhor do que eu. Ele conseguia mais oportunidades do que eu e ele vendia melhor do que eu. Porque ele enchia o saco. Ele realmente Ganhava pelo cansaço. Ele realmente ficava, né? Realmente ficava fazendo pressão. Então eu entendo que para produtos mais com um ticket menor, até funciona ficar fazendo um pouco de pressão. Agora, para produtos mais caros, Aí não adianta. Não, eu te perguntei dessa questão do lead mais preparado, que você falou que é o dominante, né? O perfil. Não que ele seja mais preparado, mas ele é mais ansioso na tomada de É decisão. o perfil dominante, né? Isso. Quando a gente trabalha numa campanha de anúncio, a gente vai trabalhar com as 3 etapas do funil: descoberta, consideração e conversão. Uhum. Então, a gente sempre fala para os nossos clientes, a primeira etapa da descoberta não é uma etapa que a gente vai buscar numa CTA, numa call to action, a conversão. Uhum. Não é um conteúdo mais agressivo, mas nessa primeira etapa pode ser que já venha gente para conversão e gente preparada para compra. Uhum. O mesmo acontece numa campanha de reconhecimento de marca. O meu botão do reconhecimento de marca da minha campanha não vai me levar para o WhatsApp. Ele vai me levar para o Instagram, vai me levar para o site do cliente para que ele tenha mais informações, né? Porque ele está naquele processo de conhecer a tua marca. Uhum. Mas a gente se depara, em muitos casos, com clientes nessa primeira etapa que vai atrás do botão do WhatsApp, clica no WhatsApp e entra. Ou seja, a gente tem que estar preparado em todas as etapas, na verdade, porque esses clientes estão circulando por aí, né? Que é o cliente ansioso. E numa dessas, você tem que ter esse atendimento sempre pronto, com o script que eu quero que você fale, para poder converter esse cliente. E é legal, Carol, que você colocou esse ponto, porque se os vendedores entendessem dessa metodologia que você falou, como é feito a campanha, eles entenderiam melhor como diferenciar um cliente qualificado de um cliente desqualificado. Porque muitas vezes eles olham assim e falam, esse cliente é desqualificado. Mas, na verdade, esse cliente ele só não está pronto para comprar naquele momento. Perfeito. Às vezes ele caiu num anúncio de descoberta, que nem você falou, onde eu só estou falando, né? Estou conscientizando ele a respeito de alguma dor. E ele preenche. Ele preenche o formulário, às vezes porque estava fácil preencher o formulário. Mas a gente precisa conscientizar ele e a gente precisa amadurecer esse lead durante o processo comercial, já que ele não foi amadurecido no marketing. Então, o vendedor ele precisa olhar e precisa saber distinguir uma coisa da outra. E, de novo, a gente só vai conseguir distinguir se a gente falar com ele por telefone ou pessoalmente. Então, eu tenho clientes que trazem para mim assim, olha, fiz atendimento por videochamada, o cliente adorou o atendimento, mas ele está numa outra fase da vida. Está no momento que ele está com outras prioridades e saúde e não está podendo investir. Mas ele foi impactado e queria mais informações sobre aquele assunto. Esse mesmo cliente fica no radar, mas não fica naquele radar para o follow-up sequencial, porque ele já falou para você, olha, Felipe, adorei teu produto, é muito bom, agora eu tô com muita coisa na minha cabeça, mas eu vou te procurar. É um cliente que traz essa transparência dentro dessa conexão que você fala. E esses clientes me relatam, esse cliente 6 meses depois me mandou um WhatsApp. Agora vamos começar o processo. Agora eu tô pronto. Mas esse ponto, Carol, é muito interessante porque, veja, olha esse feedback, que legal que ele é. Às vezes, para aquele cliente que foi impactado, não é prioridade naquele momento. É falha do vendedor não conseguir vender toda a atratividade do produto. Não precisa vender para aquele momento, né? Veja só, a gente compra produto, qualquer produto, é aspiracional. Né? Vamos dizer, o objetivo do marketing é fazer o aspiracional. Sim. Que é eu desejar alguma coisa. Se eu faço durante o processo de marketing, o processo de vendas, o cliente desejar tanto aquele produto, aquilo vai se tornar prioridade. Se ele não se tornou prioridade, é porque eu não consegui vender para o cliente a urgência daquela solução. Eu não consegui fazer pesar aquela necessidade durante o processo de vendas. Porque uma vez que eu colocasse isso como prioridade, o cliente ele ia comprar. Ah, mas ele não tem dinheiro. É só quem tem dinheiro que compra as coisas? Ou você já viu alguém que não tem dinheiro se endividar? É alguma coisa fora da casinha alguém se endividar? Não, mais comum do que a gente imagina. É comum. Então, por isso que a gente precisa saber como trabalhar esse cliente. E aí, a questão do pagamento também, a flexibilidade, né? O quanto você está disposto a facilitar isso para não perder aquele cliente dentro das possibilidades também, né? Exatamente. E assim, isso é um termômetro da situação que a gente tem no Brasil no momento. Tá? Então, hoje, por exemplo, aí ficando uma dica para vocês, a gente entende que a capacidade de pagamento do brasileiro está um pouco complicada. Sim. Então, é o momento de você flexibilizar a condição de pagamento. Só que isso só é possível se você tem um caixa legal.
Se você tem dinheiro em caixa, você consegue flexibilizar um pouco mais e você consegue fechar mais vendas. Se você fica estrito naquele negócio, poxa, é só no à vista, é só no antecipado, naturalmente você vai perder um pouco mais de vendas. Então, é importante também você ter um financeiro com fluxo de caixa saudável para que você consiga dar suporte também para as vendas. Vamos lá. Eu tenho alguns clientes que trabalham sozinhos, tá? E de repente começaram a investir em tráfego pago, em agência, em conteúdo, mas não tem braço ainda para contratar um comercial que possa ligar para essas pessoas ou fazer o mundo ideal. Para quem tem um investimento curto, mas precisa começar. Tem a campanha, preenche a planilha lá com os leads que entram, se é qualificado ou não. Existe alguma ferramenta? Você falou muito em unificar os canais, né? Mas que é a orientação que você dá para essa pessoa que está começando? Assim, o que ela pode fazer para tapar buraco, vamos dizer assim, nesse início, até que ela tenha esse fôlego para poder trazer um comercial ou para que ela tenha tempo? Porque muitas vezes a pessoa ela entra no operacional, ela faz tudo. Legal. Olha só que pergunta legal e às vezes a gente esquece da gente colocar as prioridades em ordem. Então vamos pensar o seguinte: eu tenho um produto lindo, maravilhoso, um produto perfeito. Adianta ele se eu não vender? Não. Ele vai ficar lindo, maravilhoso na minha prateleira. Então, a prioridade da empresa, ela sempre precisa ser venda. A prioridade número 1 da empresa é venda. Porque essa empresa que você comentou comigo, ela só está naquela situação porque ela não vende o suficiente. Se ela vendesse o suficiente, ela traria mais dinheiro para dentro da empresa. Tendo mais dinheiro, ela consegue contratar alguém. Isso podem ser 2 problemas, tá? Pode ser que ela não vende o suficiente e pode ser que o preço que ela cobra é baixo. Tá adiantando já uma parte aqui, pode ser esse problema também. Mas olha só que interessante. Se eu tivesse uma empresa hoje e que eu fosse sozinho nessa empresa, eu colocaria 100% do meu foco no comercial. Por 2 razões. Primeira razão, se eu não vender, eu não trago dinheiro para dentro da empresa. E isso, quando eu falo vender, é investir em marketing e investir em tempo de vendas. Porque se eu não fico tempo suficiente vendendo, naturalmente eu não vou ter oportunidades suficientes para fechar. Então, esse é o primeiro ponto. Eu preciso investir tempo e preciso investir dinheiro em vendas. Esse é o primeiro ponto. Ponto número 2. Vamos colocar naquela questão de prioridade, né? Fala assim, mas eu não tenho braço, eu não tenho uma pessoa para vender para mim. Você precisa parar de achar que outras pessoas vão vir entrar na tua empresa e resolver o teu problema. Isso se chama autorresponsabilidade. Significa eu parar de colocar a culpa no mercado, parar de colocar a culpa em outras pessoas e começar a puxar a culpa para si mesmo. Veja, se você não consegue vender o teu produto, por que você acha que contratando um vendedor ele vai conseguir vender o teu produto? Foi você que criou o teu produto, foi você quem conhece o teu produto. Você é o primeiro vendedor. Eu defendo sempre que você tem que ser o primeiro vendedor. E hoje na minha empresa, eu prefiro ficar nas vendas do que entregando o meu produto. Por quê? Porque eu sei qual é a parte mais importante. Eu sei que eu tenho funcionário para pagar. Eu sei que eu tenho custos para pagar. Se eu parar de vender... Ferrou, né? Logo eu vou ter um problema financeiro. E você sabe que essa questão do corte e da consciência das pessoas é muito complicado mesmo, né? Porque isso esbarra nas vendas, mas esbarra muito no marketing. O que é uma das primeiras coisas que a empresa corta quando ela está com o financeiro apertado? O marketing. O tráfego pago. E é dali a fonte de entrada dela para os mais clientes, para o comercial fechar, enfim. Então, às vezes, as pessoas elas ficam presas naquele preciso cortar, vou cortar do que dá para cortar. E acabam cortando do errado, né, Felipe? Sempre o corte, eu já vi várias vezes acontecer isso, né? A gente sempre quer cortar o que é mais fácil de cortar. Não vão ser as contas fixas, mas vão ser ali as variáveis, que é mais fácil de eu cancelar. E realmente, tem muita gente que quer cancelar o que dá dinheiro para ela. Sempre a gente vai precisar focar o nosso tempo e o nosso dinheiro primeiro no que traz dinheiro. Veja, o comercial ele é uma maquininha de fazer dinheiro. Ele é o departamento capaz... É o departamento capaz de trazer dinheiro para dentro da empresa. Sim. Então, veja, até é ruim que eu vou falar, eu falo para alguns clientes isso de vez em quando, e até é ruim eu falar para vocês. Mas olha, se você tem uma situação onde você tem um faturamento baixo, você não está conseguindo pagar as despesas da tua empresa, vale mais a pena você deixar de lado os clientes que você já tem e focar mais tempo no teu comercial do que você focar em fazer um bom atendimento,
assim, um atendimento melhor possível para os clientes que você já tem e deixar o comercial de lado. Porque se tem uma certeza, é que esses teus clientes, uma hora eles vão te deixar. Uma hora eles vão cancelar o contrato com você. Se você não tiver novos clientes para repor, a tua situação só vai ficar pior. Então a prioridade sempre precisa ser do comercial. E você sempre vai precisar deixar um dia e um horário fixo para você trabalhar no comercial. Tudo que você deixa variável, você vai trabalhar quando você tiver tempo. E não é assim que a gente trabalha a prioridade. Então, uma coisa é... Teve um professor de inglês, amigo meu, que ele reclamou para mim uma vez o seguinte. Era no começo do ano passado, era março já, e ele falou assim... Para mim sempre é ruim o começo do ano. Os clientes não procuram no começo do ano. Eu falei, beleza. O que você fez comercialmente? Nada. Então tá bom. Então peraí. Você quer que a pessoa bata na tua porta e fale assim... Quero me inscrever no teu curso de inglês. Olha, se você sabe que o início do ano é o período mais complicado... tanto financeiramente quanto comercialmente, é o mês que você vai mais atacar na área comercial. Prospecção ativa. Prospecção ativa, dedicação de tempo. O comercial ele trabalha muito com dedicação de tempo. Quanto mais tempo você dedicar no comercial, mais resultado financeiro você vai ter dentro da tua empresa. É uma regra básica. Então não adianta você falar o seguinte, olha, eu vou investir meu tempo agora para reformular meus produtos. Eu vou usar esse meu tempo para estruturar melhor minha empresa. O que adianta estruturar uma empresa vazia? Uma empresa que não tem cliente? A alma da empresa são os clientes. A gente trabalha para os clientes. Primeiro, enche a empresa de cliente, arruma problema, né? Que a gente fala de dificuldade de dar retorno e tudo mais. E depois você vai arrumando a casa, né? Exatamente. Porque, veja só. Uma vez que você começa a ganhar mais dinheiro, você tem dinheiro para contratar uma outra pessoa que ela conhece o assunto muito melhor do que você para fazer aquele trabalho. Então você não precisa ser um eu-presa que faz o comercial, faz o financeiro, faz a entrega de produto, faz o pós-venda, faz não sei o quê. Olha, foca 100% do teu tempo, primeiro no comercial, ou pelo menos 50% do teu tempo no comercial, traz mais cliente para dentro da tua empresa e contrata alguém para te ajudar. Contrata uma assistente daí, contrata uma pessoa para dar aula para você, se você for numa escola de inglês, é óbvio, né? Então você pode fazer essas contratações para deixar a tua vida mais fácil. Por último, Carol, eu só vou comentar do script que eu vou ser conhecido na internet como o cara que odeia script. Tá? A gente trouxe aqui, uns 2 meses atrás, outros 2 especialistas em vendas e a gente fez um debate a respeito de script. E foi muito legal. Olha só, script. Muita gente vem me procurar perguntando, você pode fazer um script para minha empresa? Eu não gosto de script inicialmente, tá? Não gosto de script. É porque não funciona? Não, é porque funciona muito mais eu te ensinar a lógica por trás, eu te ensinar por que você precisa agir daquele jeito para você entender. Porque eu não quero criar robôs, eu quero criar pessoas funcionais que conseguem performar bem entendendo a metodologia. Então não adianta eu criar um script, como já aconteceu outras vezes antes, crio um script, aí eu chego na empresa e pergunto pro vendedor, cadê o script? Ah, não sei, deixa eu procurar onde que tá o script, aonde que tá? Fica refém daquela. Não, se o script ele não está em cima da mesa, o script não está sendo usado. Então, é mais importante que eu consiga ensinar a lógica por trás da negociação do que eu fazer um pedaço de papel que vai ficar guardado dentro de uma gaveta. Quando que eu considero que o script ele é importante e ele vai fazer diferença? Quando eu não consigo ensinar essa lógica, porque essa pessoa ela não consegue aprender, e aí eu preciso reproduzir algo pronto. Mas entenda que mesmo nesse caso, quando eu fizer o seguinte, olha, a primeira mensagem, Carol, é para mandar essa, a segunda é para mandar essa. Se o cliente pergunta alguma coisa que saiu do script, saiu fora do que a gente tinha colocado, o vendedor já vai se perder. Então, pode ser que daí a solução é criar 10 scripts diferentes, uma para cada necessidade. Você acha mesmo que um vendedor ele consegue fazer a gestão de mais do que um script na mesa dele, junto com todas as outras coisas? Não consegue. Então, não adianta a gente... Assim, isso aí é para consultoria de vendas achar que, olha, eu tenho um entregável para mostrar para o meu cliente. Eu entreguei um playbook de vendas, entreguei um script de vendas. Isso é muito lindo para ver. Mas se o vendedor na ponta não utiliza esse material... Não adianta de nada. É só para o vendedor, só para a empresa achar que tem um material bom.
Muito bom. É isso, assim, o resumo da ópera, né? Como falam, é você ter esse lado de fonte de entrada de lead, seja por campanha de anúncio ou na prospecção ativa, e ter a consciência de que esse lead precisa ser amadurecido, né? Ele precisa ter o seu tempo, em alguns casos, mais rápido de conversão, em outros casos, você vai ter que ralar um pouquinho mais, entender as dores, a trajetória desse cliente, desse lead, até que ele vire um potencial cliente, né? Acho que tendo essa percepção e essa consciência. Eu fico muito preocupada, assim, quando eu vejo nas campanhas dos meus clientes, alguns não respondendo lead, sabe? Eu falo, meu Deus, tá jogando dinheiro fora, tá jogando dinheiro fora. Porque cada clique que ele dá na campanha é um valor que foi investido. Uhum. Então, esse lead é deixado de lado lá no WhatsApp, esquecido, é como se o telefone que você liga não fosse atendido, né? E é dinheiro desperdiçado. Então, acho que ter essa consciência de que tráfego pago é muito bom, desde que você tenha um comercial ativo, desde que você tenha esse nível de consciência de que depois que o lead caiu no teu WhatsApp, num formulário, você vai precisar nutrir aquele lead, atender aquele lead, se conectar com aquele lead. Caso contrário, você acaba desperdiçando o dinheiro que você coloca no tráfego pago, né? Então, ter essa consciência da continuidade do trabalho quando você recebe o lead tendo um comercial ativo, seja você ou um outro profissional, é extremamente importante. Faz totalmente a diferença. Exatamente, exatamente. Galera, muito obrigado pela audiência de hoje. Muito obrigado pela conversa de hoje. Muito obrigado, Carol, por ter vindo aqui. Na verdade, a Carol tá sendo uma heroína hoje, porque ela veio substituir a Renata, veio assim, entrou no meio do podcast e a conversa foi ótima. Então, muito obrigado aí pela disponibilidade de hoje. Obrigada, Felipe. Obrigada pela audiência, por todo mundo que participou. Acho bacana, se você tiver dúvidas sobre questão de vendas, de marketing também, fique à vontade para deixar aqui nos comentários, né, do nosso podcast aqui, que a gente sempre vai, à medida do tempo, também trazendo algumas dúvidas, né, Felipe, trazendo alguns nortes aí em relação ao que você pode estar passando por aí, e do lado de cá a gente pode te auxiliar de alguma maneira, tá bom? Muito obrigada, viu? Muito obrigado, até a próxima. Até!